Boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos ao vivo em mais uma live, o Furo do Alfinete. Hoje é quinta-feira, 16 de outubro. Estamos aí com a temática Cultura e Guerra Ideológica, o mapa para a Batalha das Consciências, hoje com o professor Ralph, professor de História, conservador e cristão, nos trazendo essa perspectiva. O professor Ralph já está por aí. É uma honra poder tê-lo aqui no Furo do Alfinete para poder compreender um pouco esse fenômeno desses movimentos que têm, em uma certa medida, tomado de assalto e invadido, né, as nossas vidas, influenciando o modo de ver e de enxergar o mundo, e por que não, criando também uma certa divisão na própria sociedade, rompendo ou diluindo ou fragmentando e enfraquecendo o tecido social. Que é do Rio de Janeiro, um colega também de profissão. Boa noite, professor Ralph, tudo bem? Boa noite, Hugo. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Você consegue me ouvir? Consigo. Aí, Show. Depois de maravilha. mais de um mês e meio de contato, finalmente, né? É uma honra, quero, antes de mais nada, agradecer. Eu estava explicando aí, a hora que eu abri a live aqui, professor, a alegria que é tê-lo aqui conosco, né? Também porque o Furo do Alfinete é essa proposta que tem a perspectiva terapêutica, mas não somente isso, até porque a minha formação também é em História, e isso nos une, né? Em algo em comum, diz que professor de História não tem como ter, na perspectiva conservadora ou de direita. Só que é um equívoco, na verdade, né? Quando a gente se liberta dessas peias, né? Que é o ambiente universitário. Já disseram que assim, eu sou um paradoxo, né? Professor de história, servidor público e negro. Então disseram que não era para a minha existência é negada por muitos continuam achando que eu não existo. Mas é um fato que o objetivo nosso, né? Tanto meu como seu, nas mais diversas áreas, é proporcionar o debate, proporcionar a discussão, porque isso leva a uma reflexão. Eu acho que a grande dificuldade hoje para produtores de conteúdo, como o professor Ralph, o Furo do Alfinete, o Hugo, né, é justamente garimpar espaços para promover o debate, a reflexão, porque a ideia inicial do sistema é negar o debate, porque o debate proporciona encontro de pessoas, como está acontecendo aqui com a gente hoje. É uma alegria. A gente tem acompanhado, né, numa certa medida, nos últimos anos, né, esse aumento, dessa tomada de espaço, até porque a hegemonia é um termo que é bastante recorrente, que pouco se conhece, mas a prática e os seus efeitos se fazem presentes, né? No nosso cotidiano, até eu ia te mandar ali, acabei não mandando, mas dá para trazer para dentro dessa perspectiva. Ali ele é negro, nordestino, baiano, cristão e conservador. Ele falou ali embaixo, ali, alguém que passa, deixa eu ver quem é, o Reginho, da Bahia. É isso, Reginho. Então, uma universidade aqui, professor, próxima de onde eu moro, né? Tá promovendo um debate aí nas formações, no curso de mestrado, sobre o ataque ao conservadorismo. Eles estão dizendo que o conservadorismo não pode alcançar o espaço que se pretende diante desse novo movimento, né, desse ressurgimento, por assim dizer, né, dessa conversa que está tendo hoje, aberta ao público, né, para trazer clareza, para trazer luz, né, de que isso não está fechado no mundo deles, né, como outrora era, né? Eu acho que só o fato deles, assim, se a gente voltar 20 anos atrás, Hugo, eu acho que dificilmente encontraria uma universidade disposta a bancar essa pauta, ou seja, essa pauta não seria prioridade. O fato deles estarem priorizando esse tipo de discussão, ainda que seja com o objetivo de calar voz, de impedir a diversidade de ideias, e o conservador ele é adepto da diversidade de ideias, significa que eles estão com medo. Eu acho assim, por mais que a gente ache um absurdo tal tipo de coisa, ou seja, o objetivo do debate é como calar, como impedir que outro, que tem uma visão de mundo diferente, possa prospectar outras vozes e anunciá-las ao resto do mundo. Quer dizer, é absurdo, mas o fato de eles estarem parando para falar do conservadorismo significa o quanto eles estão alarmados com o nosso crescimento. E daí o Reginho está falando, né, no comentário, poxa, baiano, conservador, cristão, negro. Quer dizer, não somos poucos
Na verdade, nós somos muitos. Talvez, filosoficamente, muitos sejam conservadores, mas não tem não sabe o quantos são. Porque aí chegou a trocar umas ideias sobre essa questão do academicismo, né? O quantas vezes em alguns debates isso acaba restringindo a participação de muitas outras pessoas, e é o que nós mais queremos. Nós queremos ampliar o debate, convidar mais pessoas para estar conversando com a gente. E a linguagem que é usada, às vezes essa linguagem um pouco academicista, impede que essas pessoas possam se sentir à vontade para poder trazer a bagagem delas, para poder questionar, para poder perguntar, para poder crescer, para poder trocar. Então, quer dizer, eu acho que o medo hoje permeia os movimentos progressistas, ainda bem. Que bom. E para quem está chegando, então, muito obrigado aí pela sua audiência. Antes de mais nada, reitero o agradecimento, né, ao professor Ralph por ter aceito o convite. A gente colocou um escopo básico para a gente poder pensar, porque a cultura, essa guerra ideológica, né, existe um mapa ou uma direção que a gente possa apontar para isso? E como introdução ao tema, para quem está chegando e também nos acompanhar do que se trata essa temática, vivemos de uma época em que a guerra não se trava mais nas trincheiras, ainda que a gente saiba que existem guerras de trincheiras, né? Mas nas consciências. Essa é uma guerra que tem alcançado uma repercussão bastante galopante, né? Sobretudo aí nos últimos 20, 30, 40 anos. O campo de batalha, então, é a cultura, as ideias, as artes, a educação, os meios de comunicação, e o inimigo já não veste o uniforme, mas habita as palavras, redefine os conceitos, distorce os símbolos. A guerra ideológica, então, é silenciosa, mas total, quer capturar a mente, desfigurar a alma e remodelar o mundo a partir da inversão dos valores. Então, nessa live, a gente vai percorrer, né, esse mapa desta batalha, compreender como o Ocidente foi dominado culturalmente, porque o conservadorismo é hoje um antídoto, ou por que não, a última resistência civilizacional, né? E como podemos restaurar a verdade, o belo, o sagrado, num tempo de manipulação e fragmentação moral. Seja muito bem-vindo, então, professor, ao Furo do Alfinete. E aí eu pergunto, Obrigado. irmão, né? Para a gente dar início, né? O que, afinal, é uma guerra cultural, professor? Bom, uma guerra cultural é uma guerra para definir o sentido da verdade. Quem controla a verdade, que automaticamente também controla a sociedade. A grande questão é que, para controlar o sentido da realidade, você utiliza de ferramentas como a linguagem. Então, corromper a linguagem é um meio apropriado para você conseguir cada vez mais espaço na guerra cultural. Só para a gente, assim, para gente sintonizar. Lá atrás, quando Karl Marx estava escrevendo o Manifesto Comunista, o capítulo 2 ele deixa bem claro que o grande problema para a classe operária não é somente ocupar espaço de poder. E se a gente for parar para pensar, Lula está no terceiro governo. Então, ocupar espaços de poder não é o problema. A grande questão é como você permanecer ad infinito, ou seja, permanecer sempre. A única forma de você permanecer sempre é você mudando as consciências. Para mudar as consciências, você tem que ressignificar família, você tem que ressignificar igreja, que são justamente os bastiões que compartilham valores, que compartilham princípios. Então, a linguagem e os seus bastiões, as suas colunas, elas precisam ser corrompidas. Na verdade, o capítulo 2 do Manifesto Comunista fala em destruir esses bastiões. Então, quando a gente é obrigado, até de forma institucional, a gente é obrigado a ouvir boa noite para todas, todos e todes, aí é a corrupção da linguagem que faz parte justamente desse projeto de destruição das bases que nos trouxeram até aqui. Então, quer dizer, vou voltar um pouquinho para poder ser objetivo na a pergunta que você fez. O que é uma guerra cultural? É a guerra para determinar qual é o sentido da realidade. A grande questão é que, para o progressismo, a realidade é baseada em utopias. Eles não têm necessidade de evidências, eles não têm necessidade de se alicerçar na verdade. Ao contrário do conservadorismo. O conservadorismo se baseia naquilo que é real, naquilo que, durante a história das sociedades, foi mostrado que são experiências humanas que funcionaram, que permitiram que a sociedade pudesse chegar até o estado atual. Então, controlar a guerra cultural é controlar essa narrativa, controlar o sentido da realidade, e daí uma coisa que o Roger Scruton fala, ele diz que
o que antecede a guerra cultural é a corrupção da linguagem. Muito bem. E até, por sinal, a perversão, né, da própria linguagem e dos símbolos, professor. Eu estava lembrando aqui, acho que o professor poderia falar com mais propriedade do que eu, porque também tem inserido-se cada vez mais, né, nessa conversa, e um dos motivos que me levou a procurar o professor foi um vídeo não tão recente, mas em que o professor tem um material muito bom lá na página do professor, em que se usa muito essa falácia, né, para tentar confundir as pessoas de que Jesus era comunista, por exemplo, né? E eu Sim. lembro que um dia entrei numa treta, vou botar dessa forma aí, com um colega também de faculdade, né, que tentou deslocar o evento específico, histórico, lá da narrativa do Evangelho, onde Cristo entrava no templo e virava a mesa, dizendo que se Jesus viesse hoje na sociedade, faria isso, o mesmo com o sistema. Ele estava querendo dizer que Jesus era um comunista nato, né, deslocando a realidade conceitual, né, histórica de todo esse amálgama que é o comunismo e a sua construção, né, enquanto ideário, enquanto filosofia, dentro da própria história, né? Ou, em outras palavras, né, um certo anacronismo que a gente costuma ouvir, né? Assim, é interessante que a gente assim, tem encontrado muito conteúdo nas redes sociais, muito material remetendo, ou a tentativa de remeter cristianismo, comunismo, socialismo. O quanto eles entendem que eles precisam alcançar essa parcela da sociedade, que é uma parcela muito significativa, que são os cristãos. Só que é interessante que a Bíblia, o Novo Testamento, em nenhum momento Jesus Cristo fala sobre usar o aparato do Estado para oprimir pessoas. E o fato é que o comunismo socialismo é baseado justamente nisso. Para promover a ideia de igualdade, é preciso você cercear a liberdade. Na verdade, o Senhor Jesus, ele luta contra toda e qualquer forma de opressão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas daí uma coisa que, assim, que, querendo ou não, a gente acaba partindo um pouco atrás. No último vídeo, eu acho, falando sobre essa questão de relacionamentos interraciais e tal, eu disse que quando você para justificar, você já está perdendo. E essa é a grande questão. Já que a todo tempo a gente tem que parar para explicar, a gente tem que parar para debater um conteúdo do qual o objetivo é ressignificar. Então, ressignificar a Bíblia, ressignificar o papel e o projeto de salvação de Cristo Jesus, ressignificar o que é a família, explicar o que eles estão tentando ao ressignificar o papel do homem, papel da mulher, ressignificar a questão de autoridade. Então, quer dizer, a todo tempo a gente tem que estar nessa batalha de impedir que a verdade seja relativa. É engraçado, porque para os esquerdistas, a verdade vai de acordo com os seus interesses. Então, existe um interesse muito claro em relacionar Jesus com comunismo e socialismo, porque é preciso encontrar nessas pessoas que renegam a revolução. Porque, só para contextualizar, Hugo, o Karl Marx, ele odiava a religião, a igreja, o cristianismo. Por quê? Porque a todo tempo a gente entende que a nossa salvação não é resultado de nada que a gente possa fazer. Você pode ser a pessoa mais boníssima do mundo, você pode doar todos os seus bens, mas o fato é, a única forma de salvação é por intermédio de Cristo Jesus. A revolução, ela se defronta com isso, por quê? Porque ela tenta passar para o indivíduo o protagonismo, ou seja, o revolucionário. Então, nós depositamos em Cristo, nós depositamos em Deus o caminho da salvação. Ou seja, se não for por Cristo, não tem como. Então, eles precisam trazer Cristo para a esfera do comunismo, até para que eles possam justificar que as atitudes do indivíduo, né, ao que a gente faz ou deixa de fazer, lutando contra o sistema, esse seria o caminho para uma sociedade perfeita. E não adianta. Não existe outro caminho a não ser por Cristo Jesus. Então, essa verdade é uma verdade que não pode ser alienada. Muito bem. Eu digo isso porque há uma pretensão muito grande, em uma certa medida, de... Eles gostam muito dessa palavra, né? Cooptar, né? Sim. Então, cooptam qualquer coisa que tenha sido criado e de forma verdadeira e duradoura para corrompê-lo, né? Seja os símbolos, né? Os significados dos verdadeiros
fundamentos da estrutura da realidade, né? Para que possa fazer Sim. algum sentido, até porque, né, professor, nenhuma mentira se sustenta se ela não parte de um princípio que é verdadeiro. Ele é distorcido para que ele possa ter uma repercussão, um reverb, né? Algo que se permaneça na própria realidade, né? E depois, claro, né? Vai apelando sensorialmente, emotivamente, as pessoas com as suas dores, com seus problemas mal resolvidos, vão encontrando algum sentido naquilo que, na base, é verdadeiro, porque chama lá dentro, né, na sua própria alma, na sua própria individualidade, só que é instrumentalizado. Eu gosto, e não sei se o professor poderia comentar um pouco sobre isso. O professor, não sei quantos anos o professor tem, mas eu iniciei a minha formação em 2004, né, há 21 anos atrás. E eu gosto sempre de trazer esse exemplo de como essa captura do indivíduo ela ocorre de forma velada, às vezes, né? Ou de forma escancarada e aberta, como a gente tem visto, né, recentemente. E o professor denuncia com bastante veemência, né? E fundamentado isso que ocorre, né? Principalmente no seio universitário. Mas eu me recordo de um rapaz que se auto-intitulava anarcopunk iconoclasta, era o termo que ele se auto-intitulava, né? Ele já não era mais acadêmico do curso, mas estava vinculado ao curso por conta de uma namorada da última fase. E ele ficava cerceando as pessoas que chegavam, os calouros, no caso eu, a minha turma, né, que estava chegando. E um dia, numa palestra, eu me recordo que até sobre o período de Vargas, de Getúlio Vargas, eu, enfim, isso sempre fui muito assim de ter um incômodo com algumas coisas que às vezes eu não sabia muito bem nomear, mas eu sabia que tinha alguma coisa estranha ali, sabe, professor? E aí eu pedi a palavra, falei que a gente havia aberto, e aí a relação com o tema, né? Nós abrimos a porta para o inimigo entrar no nosso lar e a gente não desenvolveu o discernimento para saber o que está nos influenciando. E falei da televisão, porque na década de 60 havia uma frase de um cara que ganhou um Nobel de Medicina, não lembro se é o André Leof, o nome dele, na década de 60. Ele falava que a televisão seria o principal fator de retardamento mental e afetivo do mundo contemporâneo. Ele falava isso nessa época. Aí acabou ali a palestra, né? Chamaram os calouros para ir lá confraternizar e ele estava lá. Aí ele pegou e, oi, tu aí, deixa eu falar contigo. Eu achei que não era comigo, né? Minha cocorei assim no chão. É, tu mesmo aí, quero falar contigo. Escuta aqui, cara, quem tu és? Ele assim, tu é um cara de esquerda, um cara de direita, um ateu, um fundamentalista, um gnóstico? Eu disse assim, cara, porque eu sou um pouco importa, nem te conheço assim pra ele, né? Se quiser me conhecer, né? Vai ser a conta gotas e no decorrer aí dessa relação. Professor, os próximos semestres foram assim, o caos, né? Onde ele me via, ele já começava a berrar, seu fascista, não sei o quê, bababá. Um dia eu não vi ele chegando, professor. Ele veio por trás, ele era grandão, assim, o professor parece que é alto também, grandão. Ele pegou e me deu uma bicuda na bunda, professor. Cheguei a levantar assim, sabe? E aí eu acabei tendo que trancar, porque assim estava bem desgostoso com algumas coisas, viver aquele ambiente, aquela coisa, não tinha força para lidar com aquilo, né? Mas essa é uma realidade, né? E não é, e às vezes é o seguinte, Hugo, a universidade, que deveria ser o legado da academia grega, né, cujo objetivo era a busca do conhecimento, a busca da verdade. Hoje, esse espaço, a universidade, a escola, ela foi totalmente corrompida, distorcida nos seus conceitos, no seu ideal. Então, aquele que busca a verdade, não é na universidade que ele vai se sentir acolhido. Então, assim, eu entendo muito o sentimento de você chegar a um certo ponto em que, de repente, se era um sonho, você está ali, esse sonho se tornou um pesadelo. E ninguém quer ir para um lugar onde você não sente a vontade. Mas assim, é absurdo, porque a escola deveria ser essa casa, essa mãe que traz todos nós de volta à essência, ou seja, buscando quem nós somos, da onde nós viemos, para onde nós vamos, e abrindo espaço para diversas pessoas com pensamentos diferentes, de origens diferentes, porque está compartilhando. Então, no meu tempo, por exemplo, eu terminei em 96, então acho que eu estou aí um pouquinho na sua frente. Essa barba branca não é por acaso. Mas na minha faculdade eu não tinha muita noção disso. Porque, querendo ou não, existe uma necessidade muito grande de muitos se sentirem aquele sentimento de pertencimento. Então você acaba fazendo parte da manada. Então eu me vi mesmo depois de formado repetindo muitas coisas que eu aprendi no meio da faculdade e somente assim com muita luta houve um despertamento para que eu pudesse ver o quanto eu estava errando. E não somente comigo, mas errando também com os meus alunos.
Então, assim, reconquistar esse espaço, tomar espaço, e daí é um processo que a gente vai ter que encarar. Porque já que a gente está falando sobre guerra cultural, a guerra cultural acontece justamente porque já que o objetivo é ressignificar a família, ressignificar a escola, ressignificar a igreja, então eles precisam estar no espaço onde eles estão na posição de fala, de falar com as pessoas, de justamente de mudar conceitos, de quebrar conceitos, de mentir, de distorcer, de corromper. Então, eles precisam expulsar você, Hugo. Porque se você não se dobra, então, quer dizer, o segundo caminho, ó, ou eles te dobram, ou eles te tiram, ou eles te matam. Então, quer dizer, muitos dos meus alunos hoje, Hugo, assim, ligam para mim ou mandam mensagem, professor, eu sou obrigado a ficar quieto. Eu ouço algumas coisas, nós estamos em 2025, eu ouço algumas coisas, mas eu sei que eu não, lá eu estarei sozinho, ninguém vai segurar na minha mão, eu vou ser perseguido, e, poxa, não é o que eu quero para mim, professor, então eu prefiro me silenciar, ouvir calado, escrever o que eles querem que eu escreva, entendeu? Para que eu tenha o mínimo de paz para poder passar esses 4 anos lá que são infernais. O ambiente universitário hoje, para quem não é progressista, para quem não compra essa narrativa, é infernal. É incômodo, até porque um fato é a pessoa perceber o desconforto diante desse ambiente, né? E a pessoa também está inerte em relação a isso, anestesiada, também nem se dá conta, existe isso também, né, professor? E aí ela pode passar não ilesa, porque é um germe, né? A gente diz hoje assim, o professor de Convite trabalha já há bastante tempo na rede estadual, municipal de educação aí na cidade do professor, Estadual. estadual. Eu costumo dizer aqui em Santa Catarina, por exemplo, né, o nosso currículo estadual vai ler ele é totalmente fundamentado no marxismo, na pauta Sim. freiriana, né? Tá lá E daí, embutido. daí outra coisa que, assim, que é importante os conservadores estarem discutindo. Por exemplo, faculdade de pedagogia. Está discutindo a formação dos professores. Porque, querendo ou não, basicamente o currículo de pedagogia é o currículo dos anos 40, 50. E desde então praticamente não foi mexido. Então tem um monte de vícios ideológicos nessas décadas. Então, se nós queremos realmente proporcionar uma educação não doutrinadora, uma educação que permita formar livres pensadores, antes de a gente falar do aluno, nós temos que falar o curso de formação dos professores que estão diante dos alunos. Muito Então, quer bem. dizer, ocupar, assim, e por mais que seja difícil, Hugo, mas a gente precisa ocupar a televisão. Precisamos ocupar cadeiras nas universidades, tanto o aluno como o professor. Então, quer dizer, eu acho que durante muito tempo a gente recuou. Se a gente for voltar mais uma vez a 20 anos atrás, falar de ser de direita, falar de ser liberal, falar de ser conservador, apesar que liberal e conservador são coisas diferentes, mas se voltarmos a um tempo atrás, eu acho que até mesmo os liberais e conservadores tinham uma certa vergonha de se colocar, de se pronunciar. E muitos ainda continuam com isso, eu acho que com medo da perseguição. No entanto, eu acho que existem pessoas que estão trilhando um caminho, que estão abrindo uma picada na mata para que outros tantos possam vir atrás. Então, quer dizer, é uma luta que a gente não vai conseguir frutos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Da mesma forma que o Gramsci está escrevendo lá há quase 100 anos sobre justamente essa tomada de espaços no processo de guerra cultural, a gente só vai ver, no momento que a gente se coloca, se posiciona e ocupa espaços, a gente vai ver esse resultado, porque educação é assim. Educação, ao contrário, por exemplo, de um petroleiro, ele consegue medir se a produção está em alta, está bem, se o trabalho dele está repercutindo positivamente na empresa, ele pode medir isso em barris de petróleo, se está produzindo mais, se está produzindo menos, mês a mês, semestre a semestre. Na educação, você só vai realmente entender os frutos do seu trabalho daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Mas a semente tem que ser jogada agora. Porque o progressismo dentro das universidades, dos meios de comunicação, eles não começaram agora. Eles têm uma estrada que agora nós temos que fazer. Muito bem. Pessoal, nós estamos falando então sobre cultura e guerra ideológica. O professor Ralph tem trazido aí esse panorama sobre. Eu trouxe, né, a bola da educação, porque até ontem foi o dia dos professores também, não foi foi intencional e eu estou afastado da sala de aula, pretendo voltar no ano que vem aí, se Deus quiser.
Mas é importante porque a gente viu também ao longo de algumas publicações aí do último dia, né? Como que ainda existe, mas que também já está sendo aberto isso que o professor acabou de falar, né? As pessoas estão atentas, estão percebendo, estão se posicionando, estão tendo clareza, né? Então, por isso Sim. essa temática ela é tão pertinente, né? Sobretudo hoje, com essa facilidade dos meios de comunicação, né? Que chega a qualquer lugar do mundo, né? Então, dando continuidade, professor, quando a cultura ela deixa de refletir o real e passa a inventá-lo, o que acontece com a verdade? Bom, a verdade é substituída pela narrativa. E daí é interessante que na Bíblia se fala assim como você pensa, assim você é. Provérbios 23. Então, a visão de mundo que nós temos é construída principalmente no pensamento. Então, você tem que ordenar os pensamentos dos outros. Então, eles precisam dizer como você pensa para poder dizer para você o que você pode e o que você não pode ser. E daí é o que ele estava falando alguns minutos atrás. Um negro não pode ser de direita. Um negro não pode ser conservador. Por quê? Porque na ordenação do pensamento, um neoconservador ele é capitão do mato. O neoconservador, ele é aliado daqueles que o escravizaram, daqueles que exploraram os seus ancestrais. Então, quer dizer, formatar o pensamento para definir a identidade de alguém. Assim como você pensa, assim você é. Então, quem controla a narrativa controla a sociedade. E daí eu me lembro, não sei se você chegou a assistir Game of Thrones, mas tem o personagem do Tyrion Lannister, politicamente incorreto, seria o anão, né? O personagem que é o anão, e que ele diz assim: o maior poder de um povo não é o trono, e o maior poder de um povo não é o seu exército. O maior poder do povo é a história. É quem conta a história, porque quem conta a história formata o pensamento. E ao formatar o pensamento, eles definem qual o seu lugar na sociedade. O negro, o lugar do negro, de acordo com esse formato de pensamento, não é na direita, não é ser conservador. Então é incrível como a consolidação de um pensamento define ou quer definir o seu lugar na sociedade. Então para ver o quão importante a gente está ocupando a escola, o quão importante a gente está ocupando as universidades, porque nós estamos falando com pessoas que, principalmente o médio, né, o ensino médio, que estão amadurecendo com relação ao seu caráter, com relação à sua personalidade, para ver que é o seguinte: eles não querem falar com os mais velhos, eles não querem falar com os adultos, porque os adultos que já têm seu caráter, a sua personalidade formada, essas pessoas eles não conseguem espaço. Então eles têm que falar com as crianças, eles têm que falar com os mais jovens, eles têm que formatar o tipo de pessoa que eles querem que o progressismo quer que a juventude seja quando adulto, nesse exato instante. E daí a questão, de mais uma vez, a questão da guerra cultural, né? Definir a narrativa significa controlar a sociedade. Ah, professor, quer dizer que nessa guerra cultural nós conservadores de direita não deveríamos participar. Não, nós temos que participar dessa guerra cultural. Só que o nosso objetivo não é doutrinar. O nosso objetivo na participação dessa guerra é libertar pessoas. Libertar pessoas, pegar os negros, por exemplo, e tirá-los da senzala ideológica que os colocam ou que querem colocá-los numa determinada vertente. Daí o Thomas Sowell disse, né? A liberdade custou muito sangue para a gente deixar na mão de pessoas tão hipócritas, pessoas que, na verdade, criaram uma outra senzala, uma senzala que é aqui dentro. Então, precisamos entrar nessa guerra, mas a nossa arma não é a utopia, nossa arma é a verdade, é a evidência que nós apresentamos para as pessoas. Há um tempo atrás, uma pessoa chegou e falou assim comigo: ah, professor, mas sobre essa questão do papel do homem branco na história da escravidão, você, cara, você sabe que a história da escravidão não começou com o processo mercantilista, porque alguns acham que é capitalismo, mas o processo mercantilista lá na Idade Moderna, final da Idade Média, tal, pá. Mas daí ele chegou e falou assim, mas foram eles que, os brancos, né, que
implementar o processo de escravidão na África. Não, cara, você não sabia não. Na verdade, as tribos africanas, elas estavam em guerras milenares e parte do processo dessa dinâmica de confronto entre tribos era o mais forte escravizar o mais fraco. E assim aconteceu de muitas dessas tribos aliadas aos portugueses venderem os derrotados para serem escravizados aqui na América. Mas ainda eu tenho que terminar essa questão do justificar. Quando você está atrás, quando você precisa justificar. Quando eu tenho que dizer, cara, existem evidências, existe material farto sobre o assunto, mas como a questão do homem branco escravocrata, ele está tão consolidado, ou seja, a escravidão, daí eu tenho que lembrar para eles que até mesmo na Bíblia, 1400 anos antes de Cristo, o povo de Deus passou como escravo no Egito durante 400 anos. Que antes dos europeus, os muçulmanos, eles já tinham um mercado de escravos na África e que eram muito mais cruéis, não estou justificando a escravidão europeia, mas para lembrar que eram muito mais cruéis do que o sistema implementado pelos europeus séculos depois. Então, quer dizer, é uma luta insana. Até porque eu estava lembrando, o professor falou do povo que esteve em cativeiro no Egito, né? José não foi vendido como escravo para o Egito também, né? Uma Exato. caravana de mercadores que tinha, né? Então, quer dizer, dentro da abordagem historiográfica, por assim dizer, dentro das evidências, a escravidão é um dentre muitos modelos que existiram, por assim dizer, né? Na prática, na Grécia, em Roma, até mesmo dentro de sociedades tribais, né? Então, quer dizer, se pegou uma espécie de a teoria do bode expiatório lá, eu acho que não me lembro agora se é o Eric Vogler, não me lembro agora qual deles que fala, né? Que se mira em algo, né, para se construir em cima disso, né, uma estrutura de dominação através da linguagem, né? Se aponta para uma direção, né, e não se leva em consideração, né, o que está em volta, na verdade, né, cegando a pessoa, né, e rivalizando umas contra as outras, né, nos dividindo, né. Mas, Hugo, não podemos esperar que eles tenham um compromisso com a verdade. O compromisso, na verdade, com a verdade não é a base do discurso progressista. E eles não se importam com isso. A gente ouve o Jones Manuel falando absurdos no campo da economia, no campo da filosofia, no campo da história. O cara fala verdadeiros absurdos que são facilmente refutados por qualquer pessoa. Mas ele não tem vergonha de falar isso publicamente. Então é contra isso que nós estamos lutando. Mente que nem sente, como diz o outro, né? O professor, então, dando continuidade, as universidades, que a gente está aí nesse escopo aí de formação, né? Os professores vão vir para as salas de aula, né? Em uma certa medida, né? As universidades e as artes, então, foram transformadas em aparelhos ideológicos. É isso? Sim. A universidade, que deveria formar livres pensadores, hoje, na verdade, é uma fábrica de militantes. Ó, nós pegamos o CONAB, o Conselho Nacional de Educação, ano passado, em 2024. Quem é que estava discutindo os parâmetros curriculares para a década 2024-2034? MST, Movimento LGBT, CUT. E sabe quem estava praticamente não foi convidado e pouco representado? A Associação de Pais. Então, hoje, a ideia realmente é alcançar essas pessoas, e daí uma coisa que, assim, que a gente tem que prestar bastante atenção. Por que o Estado ele luta tanto, por exemplo, contra homeschooling? Porque o objetivo do Estado é manter o monopólio sobre a educação. Eles precisam estar falando mais com os jovens do que a igreja, eles precisam falar mais com os jovens do que a própria família. Então, não é permitido, dentro da visão deles, que alguém possa obter uma educação acadêmica fora da escola. Porque se um jovem obtém educação acadêmica fora da escola, o Estado não tem como levar sua narrativa. O Estado, parasitário, progressista, não tem como doutrinar esses jovens. Então, uma discussão que também tem que parar para se aprofundar é quebrar o monopólio do Estado na educação, para que as famílias que quiserem, que se sentirem à vontade, serem livres para poder ofertar educação acadêmica formal dentro das suas próprias casas. Então, o não permitir isso faz parte desse escopo. Precisamos de fábricas de militantes, fábricas de pessoas. Quando, em 2022, eu vi muito, até dentro das escolas, um movimento para jovens de 16, 17, tire o seu título de eleitor.
E daí eu conversando, dizendo o seguinte, é engraçado, né? Nós sabemos de onde vem esse movimento, falando com essa fatia, né? 16, 17, porque 16, 17 o voto ainda é um direito, depois passa a ser uma obrigação. Mas é interessante que eles pedem para tirar o título de eleitor, pede para votar. Mas em nenhum momento há um chamado para que esses jovens possam sentar à mesa e debater quais são as suas demandas, quais são as suas expectativas, porque esse não é o objetivo. Colocar um jovem para poder debater, dizer quais são as suas expectativas, o que ele pretende. Não, eles nos querem debaixo da mesa, comendo das migalhas que eles nos permitem comer. Então, por mim, sinceramente, jogava uma bomba em todas as universidades públicas. Não sei se eu estou sendo radical demais, Hugo, mas jogava uma bomba em todas as universidades públicas. Você pegava o dinheiro que você investe hoje na universidade e colocava na mão de cada família. E cada família escolhe aonde vai matricular o seu filho. Olha, ó, essa universidade privada aqui é uma universidade que foi cooptada pela militância, então nessa universidade eu não vou colocar meu filho. Então essa universidade vai perder dinheiro. Então, hoje, as universidades públicas, eles são um desserviço à nação, um desserviço às famílias, um desserviço aos valores mais básicos que mantêm uma civilização. Não, e até eu estava vendo aqui outro dia, o professor deve ter acompanhado isso, teve, pararam aqui em Santa Catarina, foi na outra gestão do outro governo, Roda Bicha, eu acho que era o nome, né, que estava tentando promover, e eu estava pesquisando algumas coisas, saiu muito aquele documentário ali, abriu muito também, né, professor da Brasil Paralelo, sobre Pátria Educadora e agora recentemente uma Utopia, né, que eles fizeram, Uhum. uma coisa excelentíssima, né? Mas, por exemplo, dissertações de mestrado, tese de doutorado, né, que depois tudo isso vai acabar indo lá parar no livro didático, vai parar lá dentro Sim. da própria grade curricular, né? A folia dos cus prolapsados, por exemplo, uma dissertação de mestrado que fala, né, sobre o prazer, né, nisso aí. Onde é que vai virar isso? Onde é que vai descambar, né? Ou, por exemplo, por onde andam os gogo boys de Brasília, por exemplo? Ou sapatos têm Ou, sexo, né? ou, como a gente viu aquela coisa ridícula lá na Universidade Federal do Maranhão, educando com o bumbum. Na verdade, não era bumbum, Uhum. mas então, quer dizer, é isso? Cadê retórica? Cadê lógica? Cadê história, filosofia, moral, cívica? Cara, tudo isso foi diluído para poder colocar no currículo um bando de conteúdos, porque, sinceramente, se você perguntar assim, professor, eu tenho um filho que tem precisa de uma cirurgia no cérebro e eu estou na dúvida de escolher entre dois cirurgiões. Um que passou por uma universidade formal, cujo objetivo era baseado nas ciências e nas evidências, e um outro cirurgião cuja a boa parte da grade tratava sobre diversidade. Qual dos cirurgiões você quer que opere a cabeça do seu filho? É isso, cara. É isso que nós temos que lidar hoje, com uma geração de profissionais que são mais, passam boa parte do tempo falando sobre os seus sentimentos de homem, ou me desculpe por ser homem. Cara, que doideira! Ou educando com bumbum e muitas outras loucuras mais, quando o que nós precisamos são de pessoas que possam contribuir com a sociedade de forma significativa, pessoas que realmente possam crescer, que possam promover o ideal de sociedade que a gente espera para a nossa descendência. Então, a universidade, ela precisa ser esse bastião que lidera mentes, grandes pensadores, o que não é hoje. A universidade não é hoje. Então, sinceramente, se tivesse que falar, tipo, não recomendo as universidades para o filho de ninguém hoje, cara. Até nem eu poderia remontar lá atrás. Meu primeiro dia de aula na faculdade, lá em 2004, meu professor, não sei se de forma sacana, ele chegou, professor de pré-história. Ele chegou e disse assim: gente, meu objetivo aqui no curso é provar que Deus não existe. Aí eu, assim, eu dei uma sacolejada na cadeira ainda, né? Eu disse assim: tá, mas aí eu vim para aprender ou para desaprender? Eu falei assim. E, enfim, não entendi muito bem. Alguns anos depois, professor, em 2012, eu comecei abriu aqui no meu, perto da minha cidade, um polo da Universidade Federal de Santa Catarina, um curso de filosofia. Eu sempre gostei de filosofia, né? E aí eu vou lá fazer esse negócio. Primeiro dia de aula, uma das matérias, não era o primeiro dia de aula, acho que foi naquele semestre, o professor de ontologia era a disciplina.
Ele disse assim, Deus existe, fé e razão podem andar juntos. E ali ele foi construindo todo um escopo em cima disso para mostrar, né, e criar mais dúvida do que direção, ou ao menos gerar um desejo por compreender esse processo, né, meio que tentando imputar já um direcionamento na compreensão desse tema, por assim dizer. Né. Eu me levantei, professor, e disse assim, olha, essa conversa eu já tinha visto lá atrás, né, na história. E assim, professor, eu tô falando lá, né, eu disse assim, ó, Deus não existe, eu falei. Aí todo mundo parou daí, né? Se Deus não existe, porque assim, ó, existia tudo que foi colocado para fora, se for pegar pelo aspecto semântico, terminológico da palavra, eu fui colocado para fora, o professor foi colocado para fora, tudo que existe foi colocado para fora. Deus é, professor, eu falei. Tudo que anima e dá vida à matéria, ele passa a existir quando Cristo toma carne e vem parar na terra, e aí sim ele alcançou a forma humana e toma a existência, mas até então Deus é aquilo que anima, que gera, que frutifica, que faz as coisas acontecerem. Quer saber? Eu estou trancando aqui, estou indo embora. Tchau. Fui embora, tranquei o curso. É isso aí. Antes que o mundo existisse, eu sou. Entendeu? É bíblico. Então, quer dizer, a própria discussão sobre a não existência de Deus prova que Deus existe. Então, quer dizer, a necessidade de a todo tempo, né, você está rompendo. Até porque é o seguinte, Hugo, as grandes contribuições da nossa sociedade foram contribuições proporcionadas pelo cristianismo. Então, toda a nossa bagagem. Por isso que há um tempo atrás, alguém fez um comentário, quis responder, dizendo: esse negócio de conservador que a todo tempo remonta a ser cristão, a Deus, a Jesus Cristo. Né? E você, meu amigo, você pode ser conservador sem ser cristão, mas não há conservadorismo sem cristianismo, porque toda a bagagem moral do conservadorismo ocidental é alicerçada no cristianismo. Então, você pode ser conservador sem ser cristão, mas você não pode negar a herança cristã no seio conservador. Lá na minha formação de terapeutas, professor, a gente tem uma fala lá que é o seguinte: podemos negar a realidade, mas não as consequências de negar a realidade, né? Isso aí. Então, ela vem, né? A conta vem. Uma hora a gente tem que sentar na mesa para prestar conta. E dando continuidade, então, já que a gente está falando de universidade, a gente também pode abrir agora para essa esteira, né, da mídia, né? Qual é o papel da mídia, professor, e do entretenimento nessa engenharia da mentalidade, né? O papel da mídia deveria ser o de ser a voz, não a voz da sociedade, mas o meio pelo qual nós conseguimos enxergar a sociedade de forma mais ampla, né? O comunicador, a comunicação. Mas dentro dessa reengenharia social, na verdade, a mídia se comporta como porta-voz da tirania. Porque há um tempo atrás, quando eu escrevi dizendo que nós deveríamos parar de assistir a Rede Globo, e algumas pessoas me atacaram dizendo o seguinte: mas você não é defensor da liberdade de expressão e agora você quer fechar a Rede Globo? Justamente porque a Rede Globo deixou de fazer o seu papel. O papel da Rede Globo, como um dos bastiões da democracia, é proporcionar o conhecimento, a liberdade de você ter acesso à informação. Mas quando a entidade, quando a instituição Rede Globo, ela se torna um aparato do Estado para doutrinar, para controlar mentes e até mesmo para censurar, para cercear, aí nós não estamos falando mais sobre liberdade de expressão. Nós estamos falando de uma máquina, de uma engenharia cooptada pelo Estado para poder passar por cima do seu próprio povo. Então, qual é o papel da mídia hoje? É o de púlpito. Cara, eu sempre digo que a mídia hoje é o quarto poder, né? Executivo, legislativo, judiciário, meios de comunicação. Então, quando a gente olha lá atrás, o Adolf Hitler tinha o Goebbels, quer dizer, o ministro de comunicação, controlar a rádio, controlar a televisão, controlar os jornais, controlar as escolas, o que pode ser dito, o que não pode ser dito. Daí a gente volta para Getúlio Vargas, nós temos o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ou seja, o quão é importante na implantação da ditadura, do Estado Novo, você começar a controlar a narrativa através, com a parede estatal controlando essas ferramentas midiáticas. Então, até naquela época, principalmente rádio e jornal. Quando, não sei se ainda era o seu tempo, Hugo, mas ainda no meu tempo de fundamental, havia nos livros didáticos uma prática do Getúlio Vargas lá dos anos 30, que era o quê? Era o hino nacional na contracapa.
E na época do Getúlio, ele inaugurou isso colocando como fundo, ou seja, o hino nacional, mas o fundo era a imagem dele. Então você está cantando o hino nacional, olha só que interessante, você está cantando o hino nacional, mas ao mesmo tempo você está olhando para ele, o presidente, ou seja, ele é a encarnação dos mais altos valores do patriotismo, do nacionalismo, entendeu? Do que significa ser brasileiro. Então, quer dizer, controlar o que os alunos estão lendo e como estão lendo, controlar o que as pessoas estão ouvindo. Agora, qual é o grande desafio dos meios de comunicação hoje? São as redes sociais. Cara, se eu voltasse para muitos dos jovens que podem estar nos assistindo agora, se voltasse quando tinha 15 anos, poxa, com 15 anos, lá nos anos 80, eu vou fazer 54 agora, dia 20 de outubro, gente, já adorei minha idade. Poxa, o jovem é o espectador. Ele estava lá para poder sentar diante da televisão, entendeu? E bem restrito, porque não tinha televisão a cabo, streaming, internet, nada disso existia. Então era a televisão, era a rádio, era o jornal, e você sempre na posição do espectador. Hoje, o grande desafio da mídia aparelhada pelo Estado é concorrer com as plataformas. Porque nas plataformas nós deixamos de ser apenas espectadores e começamos a ser produtores de conteúdo. Ou seja, nós rompemos uma fronteira de estar sentado assistindo para poder falar com outras pessoas. Então, quer dizer, isso faz parte de um rearranjo, de um rearranjo, né? Do passar de espectador para produtor de conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok, que a única alternativa para eles é a censura. E é a discussão que a gente tem feito. A Globo, por exemplo, apoiando a PL da censura. Por quê? Porque ela perdeu o espaço do nosso coração. O que o Platão diz? Platão diz que aquele que conta a história controla os corações. Exato. As pessoas cada vez menos estão assistindo as emissoras abertas, assistindo Rede Globo, Bandeirante. Quer dizer, minha filha de 9 anos não sabe o que é Rede Globo. Ou seja, ela é YouTube, é o streaming, e assim como comigo, muitos outros jovens. Então, essa questão que a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar lutando pela liberdade, porque quando eles dizem assim, não, o objetivo da PL, da censura, e a gente vê o jornalismo da Globo News fomentando esses debates, é proteger a população da fake news. Mas só que essa é a maior fake news de todas. Porque se é o seguinte, é preciso censura para proteger as pessoas de uma mentira, para que serve a escola? A escola não deveria ser justamente um ambiente para preparar as pessoas para que elas possam romper o véu da ignorância e enxergar a verdade, porque se tudo se resolve com censura, então, por favor, fechem as escolas. Muito bem. Interessante que eu estava observando o professor falar, né? Não estou terapeutizando o professor, não, tá, professor? Mas assim, ó, é interessante porque das pessoas que eu acompanho, né, de esquerda, progressista, enfim, quando se trata, por exemplo, do negro, né, do homem, a mulher, enfim, ele se pauta e eu consigo observar isso claramente, o professor se me corrija se eu estiver errado, e é a diferença, porque assim, não é uma comparação, é uma análise, por assim dizer. Fala-se de uma forma ressentida, dolorida, né? Como se não se resolvesse internamente como indivíduo e pessoa. Então, ao ouvir o professor falar, né, dá de perceber a clareza, né, com que o professor flui naturalmente, né, diante do que o professor está falando sem nenhum tipo de conflito interno. Né? Resolvido. Mas se perguntar, assim, a gente está falando sobre nossas experiências no meio universitário. Bom, no início da minha carreira como professor, é resultado de um meio universitário totalmente doutrinador, ou seja, um meio universitário que é fábrica para a militância. Se perguntar qual foi o ponto zero para a mudança, eu vou dizer para você que foi quando eu aceitei Jesus no meu coração. Foi justamente o cristianismo, quando aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, que foi o ponto zero que desencadeou uma série de reflexões sobre o progressismo, sobre a questão do aborto, a questão da liberdade, conceito de família, o que é ser homem. Então, quer dizer, o quanto o Senhor Jesus... porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ou seja, o quanto a palavra de Deus foi um catalisador, uma força motriz que rompeu com isso. Então, eu entendo que
ainda existe muito trabalho para ser feito. E boa parte desse trabalho, querendo ou não, vai ser feito através das lágrimas que o Senhor derramou na jornada dele, e nós vamos beber dessas lágrimas como oásis enquanto nós estivermos no deserto. Porque nós estamos vivendo um deserto, nós estamos vivendo um deserto no sentido moral, no sentido ético, nós estamos vendo um deserto no mais estrito sentido do que é ser humano. Então, quer dizer, cabe a nós encontrar um caminho. Eu encontrei o meu caminho através de Jesus Cristo. Muito bem. Bom, e aí o escopo parte, né? Assim, nós estamos na metade, professor, e já estamos indo para quase uma hora. E aí eu estou pela disposição do tempo do professor, né? Mas a gente chegou agora num ponto que a gente, em uma certa medida, já tocou, né? O que é que significa dizer que vivemos uma indústria da vitimização? Uma indústria da vitimização é a indústria que fomenta que o ressentimento é poder. Eu acho que, assim, no momento seria a melhor a definição que eu poderia te ofertar, Hugo. É a indústria que transforma ressentimento em poder. Por quê? Porque o ressentido, o objetivo dele é calar voz. O ressentido, ao se comportar como vítima, o objetivo dele não é dialogar. Vou dar um exemplo. 2. O primeiro foi de uma mulher que foi uma daquelas que ofenderam a filha do Roberto Justus, a Vicky, em função daquela bolsinha. E depois da repercussão, quando ela viu que a coisa estava ficando ruim para ela, os pais da menina disseram que ia entrar com um processo sobre aquelas pessoas que desferiram maldades, guilhotinar a criança porque tem uma bolsa de 25 mil reais. E daí uma das ofensoras, ela vai fazer um vídeo de retratação, pedindo desculpa, e no meio do vídeo ela diz: mas porque eu sou mulher negra? Ou seja, o vitimismo. E daí a grande questão é: qualquer ataque feito a mim é porque eu sou uma mulher e negra. Daí, mais recente. Não sei se o Hugo gosta de futebol. Eu gosto de futebol, não acompanho tanto a seleção brasileira, mas a seleção brasileira levou uma virada aí do Japão, 3-2, goleiro negro, é o goleiro do Corinthians, e o discurso do Hugo, que por acaso seu xará, goleiro do Corinthians, servindo a seleção brasileira, não estariam falando da minha falha se eu fosse um goleiro branco. Vítima. Ou seja, vou calar, porque qualquer pessoa, a partir do momento que agora me criticar por eu ter levado um frango, essa pessoa está me criticando porque ela é racista. Ela está me criticando porque ela é um fascista. E já que as pessoas não querem ser taxadas de fascistas e nem de racistas, então, automaticamente, elas se sentem um pouco incomodadas em desferir qualquer crítica. Eu não vou criticar. Então, o vitimismo dá poder às pessoas, poder de calar outras para que não haja o diálogo. Poxa, eu falhei, mas estão me criticando porque eu sou negro. Não, estamos criticando porque no exercício da função dele, que pede eficiência, ele não ofereceu esse serviço à seleção brasileira. Eficiência no trato com a bola. Falhou, deixou a bola passar. É o único. Não é o único. Mas o quanto isso é utilizado e quanto poder é dado a essas pessoas. Então, resumindo, porque é o seguinte, Hugo, professor de história gosta de falar, meu parça. Professor de história gosta de falar, se deixar, eu vou falar. Então, se eu fosse resumir o que eu falei agora, é isso. Vitimismo é a fábrica que dá poder através do ressentimento, pessoas ressentidas. É você pegar a sua dor para silenciar outras pessoas. Muito bem. E aí, já pega no mesmo escopo, né? A gente está falando já de vitimismo, então a gente pressupõe, leva-se a pensar também o discurso, né? Ou a narrativa do opressor e do oprimido, né? Quando tudo se reduz, né? Ao opressor e oprimido, né? O que é que sobra da condição humana, né? Ódio. Se a gente for ver, na verdade, hoje existe cada vez menos autoridade na relação do professor com seus alunos e mais ódio na relação do professor com seus alunos. Opressor e oprimido, a gente vê cada vez menos autoridade na pessoa do policial, mas um ódio à força policial. A força policial é odiar, a ponto de um sem noção, há um tempo atrás, dizer que policiais não são trabalhadores, mas um braço armado do Estado. Sim, assim como eu sou um braço do Estado. Não armado, mas um braço do Estado, já que eu sou funcionário
público, ou seja, é um trabalhador como qualquer outro. Então, quer dizer, essa relação de divisão, porque a gente vê que essa relação do opressor e oprimido, o Paulo Freire fala isso, né? O desejo do oprimido, né? Mas isso é extrapolado no campo homem-mulher, marido e esposa. Então, o próprio Karl Marx, quando fala sobre ressignificar família, por que é destruir a família, ele fala que a relação, a dinâmica familiar reproduz a exploração do patrão empregador, onde o homem é explorador, é opressor da sua esposa. E daí qual é o mecanismo, qual é a ferramenta para você ressignificar o papel do homem? Movimento feminista. O movimento feminista vai pegar essa relação opressor e oprimido, o seguinte, ó, nós vamos lutar contra a opressão, o problema é o homem, porque o homem age como homem. E daí a gente vê aquele garoto se desculpando por ser homem como resultado desse processo. A gente vê a opressão sobre o que é ser mulher, porque agora você precisa usar termos como mulher com útero para poder dizer sobre mulher cis. Gente, não existe mulher a não ser o que realmente Deus criou como mulher na sua essência. Mas o conflito hoje é tão grande que agora o movimento LG se separou do T, ou seja, lésbicas, gays se separaram do... Por quê? Porque o transgênero agora, ele ataca a noção do que é ser mulher, do que é ser homem. Então, sim, você pode ser uma mulher de pênis. Então, quer dizer, o que gera é ódio, porque o objetivo é o confronto. É confrontar homem e mulher, porque se homem confronta mulher, mulher confronta homem, não há família. Então você precisa colocar homem e mulher um contra o outro. E daí nós tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado. E nós temos que ouvir, por exemplo, da ministra da Igualdade Racial, se eu não estou enganado, a Aniele, se eu não estou enganado, da Igualdade Racial, a fala dela falando sobre uma operação para as comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul, ou nós temos que ouvir ela falando sobre racismo ambiental. Mas qual é o objetivo? Conflitar negros e brancos, homens e mulheres. Então, quer dizer, essa narrativa, opressor e oprimido, só tem uma lógica: dividir para poder conquistar. Em pensar que hoje a gente tem que discutir se uma pessoa branca pode participar de uma roda de samba. Cara, é doideira demais, porque eu particularmente não gosto de samba, e daí queria aproveitar e te parabenizar, porque também gosto do The Police. Eu vi aí no seu story que você usa. Então, quer dizer, estamos juntos nessa. Mas, assim, particularmente eu não gosto de samba. Minha família disse que eu nasci com 2 pés esquerdos. Mas, independente disso, quem gosta, eu acho que vai num ambiente como esse para se divertir. E não para poder fazer um julgamento racial. Quem pode, quem não pode sentar do meu lado. Quem pode, quem não pode sambar ou compor. Eu imagino Noel Rosa, cara. Noel Rosa hoje é o seguinte, Noel Rosa, olha só. Você tem um espaço de protagonismo no meio do samba, porque você compõe e tal, papapá. Desculpe, mas agora você não pode mais. Entendeu? Então, quer dizer, o quanto isso faz parte de um sistema que, enquanto nós estamos nos degladiando, enquanto o povo está degladiando, porque é negro ou porque é branco e não pode estar na roda de samba, isso, só para poder fechar essa parte, é incrível como eu vi muitos vídeos em rodas de samba e as pessoas sendo perguntadas e a comunidade negra abraçando essa narrativa de que realmente elas se sentem incomodadas se existe uma pessoa branca numa roda de samba. Então, quer dizer, a quem isso serve? Isso serve à tirania. Isso serve aos nossos opressores. Ou seja, não são aqueles que oprimem somente o negro, aqueles que também oprimem o homem branco, através dos impostos, através das leis que cerceiam sua liberdade, aqueles que perseguem e limitam o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, quer dizer, é a grande batalha dos tempos atuais, entendeu? E o quanto eu acho que isso ainda não é um debate muito amplo na nossa sociedade, o quanto ainda... A outra coisa,
você vai observar que quando se fala de guerra cultural, o progressismo ele relaciona guerra cultural com teoria da conspiração. Porque é preciso negar que existe uma guerra. Porque se não existe uma guerra, não existe o que ser combatido. Então, não existe guerra, assim como o diabo diz que não existe pecado. Porque se não existe pecado, você pode pecar à vontade, sem dor na consciência. Então fique tranquilo. Ou melhor, perdão, não existe pecado. Quando o diabo diz que não existe inferno. Porque se não existe inferno, cara, não existe consequência para o pecado. Então pode pecar à vontade. Então não existe guerra cultural. Isso é coisa conspiracionista dos conservadores, desse pessoal terraplanista da direita. Então a gente tem que se debruçar sobre esse tema. A gente tem que. E olha que existe muita gente boa, entendeu? Assim, com fundamento, com pesquisa, com conteúdo, que é para a gente poder chamar, porque a gente precisa expandir isso cada vez mais. Não, muito bom, professor. Na semana passada passou por aqui o cientista político João Egan, ele é aqui de Santa Catarina. Ele, assim, hoje ele tem se debruçado nos últimos anos sobre o fascismo e o nazismo, né? E ele vai atrás, ele teve aqui, falou, distinguiu, porque hoje até essa pecha, né, de falar fascista, o fascinazismo, isso não existe, o nazifascismo, né? Ele mostrou por A mais B. Mas interessante isso aí que o professor está falando também. Eu estava aqui, até acabei divagando um pouco na minha mente, né? Porque eles dizem que é conspiração, né? E eu estava me lembrando, se a pessoa se der o trabalho, por exemplo, de pegar um livrinho que você acha hoje na internet aí, é um livro chamado Rules of Radicals, Regras para Radicais, do cara chamado Saul Alinsky. Ele foi, em uma certa medida, um mentor, né, para o Barack Obama, para Hillary Clinton, né? Logo ali na entrada do livro, ele faz uma homenagem para quem, ainda que num tom irônico, né? Não sei se o professor lembra. Ele fala assim: queria prestar minha homenagem ao primeiro revolucionário da história. Se é mito ou não, mas ele conseguiu o seu próprio reino. Ele homenageia Lúcifer, né? Então, assim, é uma historinha para boi dormir? Não sei. Eu sei que ele dá as estratégias de como criar o caos na Sim. sociedade através da manipulação de elementos. Para movimentos sociais, para criar o caos, imputar uma imagem distorcida a alguém sobre alguma coisa, tá lá. Porque, Hugo, se você não souber quem é você, qual é o seu propósito, se você se olha no espelho e não se reconhece, então você é uma massa disforme. E a massa disforme é o que aonde eles precisam chegar para manipular. Então eles precisam fazer com que você questione a sua identidade. Eles precisam fazer com que você seja uma pessoa confusa. Cara, quando a gente ouve o tal dos Terians, ou seja, até tem um vídeo, apesar que não é um testemunho, mas na verdade é um vídeo cômico que rola por aí e muitos não sabem, mas diz muito sobre isso quando o cara diz assim: eu não me identifico com homem e não me identifico com mulher, me identifico com um cavalo, mas eu não sou macho e não sou fêmea, então sou um cavale. Exato. O que você justamente falou, gerar um estado de confusão. Quando a gente ouve falar assim, mulher trans bate em homem trans grávido. Para tentar explicar isso, para poder organizar isso na minha mente, mulher trans bate em homem trans grávido. Quer dizer, se a gente for limpar isso, a gente está dizendo um homem que se acha mulher bateu numa mulher que se acha homem e que está grávida. Então, quer dizer, para você fazer a limpeza disso, para poder ter uma visão mais clara do que está acontecendo, quer dizer, e é interessante como não seria então mais prático que ele vivesse como homem e ela como mulher? Ou seja, é uma mulher trans, ou seja, um homem que procura uma mulher e um homem trans que procura um homem. Mas o estado de confusão mental que esses discursos, todos eles acabam culminando. É um funil para que as pessoas possam se perder nelas mesmas. E daí, se você não sabe o que é homem, se você não sabe o que é mulher, se você não sabe qual é o papel do homem, você não sabe qual é o papel da mulher, mais uma vez, porque esse hoje é o alvo primário. Atacar a família, destruir a família. Então, e eles começam aonde? Não somente ressignificando o papel de homem e de mulher, mas tentando falar com os nossos filhos. Ou seja, o nosso legado. Porque, querendo ou não, a família, a casa, é a primeira escola de uma pessoa.
A nossa referência é justamente muito daquilo que, dos exemplos dos nossos pais, daquilo que eles ensinam. Se agora nós temos um professor em sala de aula que ensina o aluno a questionar a autoridade do pai, a questionar a autoridade da mãe, e isso acontece em muitas escolas, por isso que impedir a entrada dos pais na escola, não estou dizendo que os pais têm que viver na escola, pegar uma cadeirinha, colocar lá dentro da escola, mas colocar os pais na escola no sentido de discutir o projeto político-pedagógico. E se esse projeto político-pedagógico, ele anda na mesma mão, em paralelo com o projeto da família. Eles não querem trazer a família para discutir o projeto político-pedagógico da escola, porque eles, mais uma vez, eles querem o monopólio da educação, eles querem o monopólio de falar com a nossa descendência. E o professor vai falando, eu vou tendo uns insights aqui também. Interessante que eu estava vendo quando eu comecei a me debruçar um pouco para estudar esse fenômeno aí, dessas questões de identidade, gênero e tudo mais. Eu me lembro de um rapaz, eu achei assim, o que ele está falando? Eu fiquei pensando, né? Ele assim, bom, eu nasci homem e como homem eu não me atraí por mulher, eu me transformei numa mulher para me atrair por uma outra mulher. Assim, estou confuso agora, me diga, né? Uma coisa, né, que, enfim, mas dando continuidade, então, professora, essa desconstrução, a gente poderia, em uma certa medida, a nível de reflexão, dizer que é uma espécie de novo totalitarismo, desconstruir, por assim dizer? Desconstruir é o novo totalitarismo. E daí eu vou trazer uma palavra que eu estou falando desde o início. A desconstrução passa pela ressignificação. Um outro vídeo que eu fiz recentemente de uma menina na China, e daí ela dizendo que o conceito de liberdade na China é diferente do conceito de liberdade no Brasil, porque na China o conceito de liberdade significa você estar livre do caos, e para estar livre do caos, você precisa de um governo forte, interventor. Só lembrando, ela está na China. Imagina se ela faça o contrário. Enquanto no Brasil, o conceito de liberdade é lutar contra um Estado forte, até porque nós vivemos uma ditadura recentemente. Olha só, liberdade é relativa. Ou seja, para ela, de acordo com o contexto histórico de um país, então, para ela, a China sofreu por muito tempo por governos fracos ou ausência de governo, e por isso seria uma demanda da população chinesa se submeter a uma ditadura comunista. Ou seja, se você aceita a ditadura comunista, automaticamente você é livre, existe liberdade. E daí eu fiz um paralelo dizendo que negros, durante a escravidão, eles aceitavam a escravidão para que a intensidade da violência com que eram tratados fosse diminuída. Mas aceitar a escravidão em função da violência aplicada não fazia com que eles fossem homens livres. Eles continuavam escravos. Então, é a tal da retórica. É o tal do relativismo, você relativizar conceitos. Liberdade não pode ser relativizada. Liberdade é uma só. Assim como o conceito de gravidade, cara, não pode ser relativizado. E daí, um exemplo que eu dei até no vídeo, foi dizendo o seguinte, que se conceitos como liberdade, e daí a desconstrução, né? Desconstruir o conceito de liberdade e o conceito passa a ser relativo, relativizar. Se relativizar a liberdade, se relativizar o conceito de gravidade, se relativizar o conceito de assassinato e se relativizar o conceito de genocídio, então os nazistas vão dizer o seguinte, que tudo o que eles fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, toda a perseguição com a comunidade judaica, foi resultado da humilhação que eles passaram no Tratado de Versalhes. Nós fomos humilhados no Tratado de Versalhes, e isso justifica eu poder chegar agora e aplicar perseguição e um projeto de genocídio, de extermínio em massa de todo um povo. Por quê? Porque assassinato é relativo, genocídio é relativo, liberdade é... Então, destruição é um novo totalitarismo. E se você não concorda, por que é o novo totalitarismo? Porque se você não concorda, você é cancelado. Muito bem, nós temos então aí um antídoto, por assim dizer, né? Um remédio, né? Para uma vitamina. O conservadorismo, então, ele é resistência ou ele seria proposta diante de tudo isso que a gente tem conversado, professor? Bom, eu diria o seguinte, que quando você falou resistência ou proposta, eu fiquei com os dois. Ele é tanto resistência
resistência ao caos, resistência à destruição, mas também é um projeto, é uma visão que é baseada justamente em realidade. Porque contra exatamente o que nós estamos lutando? Nós estamos lutando contra a utopia. A utopia é como se fosse um óculos de lente, um com lente azul e o outro com lente vermelha. Ao colocar o óculos, você vê em uma vista azul, o mundo azul, e na outra vista o mundo vermelho. Mas o fato é, o mundo não é azul e não é vermelho. Então, o objetivo do conservadorismo é tirar essa lente, rasgar o véu da ignorância e mostrar que a melhor forma de sermos plenos é justamente testificando a realidade dos fatos. Porque o conservadorismo, e daí é o tal do senso comum, né? E daí, mais uma vez, a gente tem que voltar atrás para justificar, para poder explicar. Por quê? Porque na construção de uma narrativa de que conservadorismo é se apegar às coisas do passado. Ou seja, o progressismo construiu essa ideia de que conservador é ser retrógrado. Quando, na verdade, conservadorismo é ser prudente. É a visão de que nem toda mudança é boa, e é um fato. Nem toda novidade significa que isso é um ganho para nós enquanto civilização, enquanto sociedade. Então, a gente precisa da prudência, que algumas mudanças, né, elas causam mais prejuízo do que trazem bônus. Tudo isso quebrando esse óculos da utopia e levando as pessoas a verem a realidade como ela é, ver a sociedade como ela é. E mais, você pegar as grandes construções, as grandes conquistas do passado, ver que elas funcionam e saber que elas ainda são úteis hoje. São úteis hoje. Uma delas é o cristianismo. Vamos chegar aí. Não é a cereja do bolo, é a estrutura da realidade. Vamos chegar aí. Professor, como podemos então restaurar a educação nessa busca da verdade, né? Não como instrumento de militância, e se é possível fazer, porque a arte, na verdade, que está dentro também do processo de educação, né? A arte imita a vida, na verdade, não, né? Qual é a relação disso, né? Nesse tempo de censura moral e estética? Porque hoje a gente tem o exemplo de um cara que bota um sapato lá, né? O pessoal para e volta e bate. Então, educar o imaginário, educar esse indivíduo para fazer essa leitura dessa realidade, né? Que muitas vezes é distorcida pelo imaginário, né? O único caminho é a verdade. Você precisa tratar com a realidade dos fatos, com a verdade dos fatos. A verdade liberta. João 8. Então, ao contrário da doutrinação, porque o que nós temos hoje é uma massa de brasileiros que não tem a capacidade de fazer uma interpretação, são analfabetos funcionais, nós precisamos limpar as escolas do paulo freirismo. Nós precisamos proporcionar ao aluno a capacidade de, através da lógica, da retórica, dos valores cívicos, da família, da vida. A gente precisa resgatar esses valores para que nós possamos proporcionar adultos completos, adultos plenos, adultos com capacidades e habilidades de interagir com o mundo ao seu redor. Ano passado, até compartilhei um tempo atrás no meu story, os meus alunos formandos do médio, eles resolveram homenagear os seus professores, né, camisa de formando, e daí a forma de homenagear os professores foi colocando as frases que os professores mais falavam durante a aula. E a frase que eles escolheram, duas na verdade, mas uma delas que eles escolheram para me homenagear, colocar na camisa deles foi "Lá fora é selva". Ou seja, a escola ela não espelha a realidade. Na escola na minha escola, por exemplo, é trimestral, então você tem 3 trimestres com recuperação paralela, com recuperação final, com média 60, mas no mundo real existe alguém que está disposto a meter o pé na tua cara. E a escola precisa preparar as pessoas justamente para esse mundo que é selvagem, esse mundo que precisa de pessoas habilitadas para poder interagir deles. Ao contrário do que nós estamos vendo, são uma massa de jovens escondidos no seu quarto, na internet, o dia inteiro, incapazes de um relacionamento saudável com outras pessoas. Por quê? Porque a escola ainda é um conto de fadas. A escola ainda é um meio de fantasia. Então, quer dizer, até esqueci agora, mas uma apresentação que foi feita há um tempo atrás no CIEP, aqui no estado do Rio de Janeiro, do cavalinho rampante,
e daí uma apresentação com um teor sexualizado. Cara, isso acontece na escola. Ideologia de gênero, crianças trans, todes. Então, quer dizer, o que a gente precisa hoje é libertar a escola da doutrinação. A gente precisa fazer com que a escola volte a ser uma escola que dê a esse ser humano em formação competências dele agir e atuar com a realidade, que a realidade dentro do seu ambiente de trabalho, na realidade junto no convívio com a sua família, junto com a comunidade que é o seu bairro, mas não é, sinceramente, não é uma conquista que a gente vai ver nos próximos 10, 15, talvez 20, 25 anos. Porque, cara, uma coisa muito legal que eu vi de mensagens nesse dia do professor foi o número de mensagens no privado de pessoas dizendo o seguinte: professor, eu também estou fazendo história. E eu quero fazer esse caminho aí que o senhor está fazendo. Eu, cara, que legal. Então, sim, existe um movimento de pessoas que, poxa, entendem que elas precisam estar atuando e o campo de batalha, ou um dos campos de batalha, é a escola. Essa guerra cultural, a escola é um campo de batalha que nós já perdemos. Então, nós estamos agora na situação de reconquistar esse campo. Mas não é reconquistar esse campo para promover uma nova doutrinação, doutrinação de direita, doutrinação conservadora. O conservadorismo prima pela realidade dos fatos, prima pela liberdade. Então, o objetivo não é que alunos saiam de lá de direita conservadores, mas que alunos tenham a possibilidade de olhar o mundo ao redor e poder tirar a conclusão que seja mais plausível de acordo com os seus princípios. Muito bom. Passou um monte de mensagem aqui, professor. Não sei se o professor acompanhou aí, mas a quem está interagindo e nos acompanhando, eu só tenho a agradecer mesmo. E eu queria levar, então, né, para um desfecho aí, não final, acabando, mas abrindo, né, a possibilidade de reflexão. Nesta guerra, professor, qual é o papel espiritual do indivíduo, né? A gente pode falar assim, né? Porque não tem como negar, né? A gente consegue ver isso, ainda que de uma forma velada, até mesmo dentro do progressismo, né? Há um apelo espiritual ali embutido, né? Mas quando se trata dessa pauta que a gente está trazendo aí, da cultura e a guerra ideológica, né? Sabendo que, se for fazer uma analogia, professor também que é cristão, né? O único que prometeu os reinos do mundo, né? A gente sabe quem foi, né? Adulando, né? E tentando levar para o lado dele, por assim dizer. Eu gosto muito, professor, provavelmente o professor já deve ter assistido, né? O filme O Advogado do Diabo, com o Al Pacino e o Keanu Reeves, Pelo e um menos. filme recentemente que ilustra algumas coisas interessantes, que é o Nefários, não sei se o professor assistiu, Nefários, que é a história de um cara lá que está no corredor da morte, enfim. Mas então, qual é o papel espiritual nessa guerra, professor? C.S. Lewis diz o seguinte, que a missão do homem é resistir quando todos caem. Então, nessa batalha que também é espiritual, porque a trincheira é a alma humana. Essa é a trincheira. Ou seja, eles querem corromper a alma humana. E aí, assim, tem uma lógica por trás disso. A gente está falando que no processo de construção do pensamento revolucionário é preciso se livrar de Deus, porque a nossa identidade enquanto discípulos de Cristo nos dá o entendimento de que nada que nós possamos fazer nos levará à salvação. A salvação vem por intermédio de Cristo Jesus. A narrativa revolucionária, o processo de construção do pensamento revolucionário, passa por libertar o homem dessa dependência de Deus. Quebrar essa dependência de Deus. A única forma de quebrar essa dependência de Deus é você tirar do homem a semelhança e a imagem de Cristo Jesus. Não sermos mais a semelhança e a imagem dele. Então, a trincheira é a alma humana. Porque é através da alma que nós nos tornamos semelhantes. É a alma, ou seja, porque existe em nós um fragmento do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, um fragmento de Deus, uma força vital, consolador. Então, no momento que nós não nos vemos mais como imagem e semelhança de Cristo, nesse momento eles vencem. Então, o C.S. Lewis está dizendo, o papel do homem é se manter em pé quando todos caem. Se manter em pé, Hugo. Entendeu? Se manter em pé quando a nossa família está sendo atacada e, mais uma vez, ressaltar o papel do homem. Quando a gente ouve agora o... Ai, cara, esqueci agora, o vocalista do Cidade Negra. Tony Garrido. Tony Garrido. Destruindo Girassol, né? A música.
porque afinal de contas, a grandeza, ou seja, homem não pode ter grandeza, não pode ser a grandeza de um homem, de um menino, de acordo com ele, tem que ser a grandeza de uma mulher, de uma menina. Então, dentro desse ataque espiritual, eu acho que o quanto nós devemos estar nos preocupando com o homem, não sei se principalmente, mas com certeza o homem branco, porque é imputado que o homem ele é um pecador por ser homem. Se for homem branco, ele é pecador duas vezes. E daí é o que a gente vê sobre o tal do movimento woke, né? O movimento de despertamento para a culpa. Eu já cometi o pecado no momento que eu nasci homem. E se for branco, então, você está perdido. Então, quer dizer, o quanto é um ataque a essência do homem, do ser humano, agora que eu estou dizendo, que a todo momento se remete de volta para Deus. Você precisa interromper isso, você precisa quebrar essa imagem e semelhança, você precisa quebrar a alma humana para que ele não se veja refletido no Senhor Jesus. Então, quer dizer, ser homem é um pecado, ser homem branco é um pecado, você abrir a porta para sua esposa, ser um cavalheiro é masculinidade tóxica. Cara, você não pode mais abrir a porta para sua esposa, porque isso é expressão da repressão do homem. Quando a gente tem que ouvir que das feministas mais radicais, que o projeto delas é manter o homem debaixo de numa coleira debaixo de um salto 15. Ou seja, elas querem responder à opressão do machismo com uma outra opressão, quando, na verdade, o Senhor Jesus, por exemplo, ele é liberdade. O Senhor Jesus luta contra toda e qualquer opressão. Então, quer dizer, é para aí que nós estamos caminhando. Nós precisamos lutar pela alma humana. Essa é a trincheira. E essa luta, ela se dá em diversas dinâmicas. Na mídia, como nós conversamos, na escola, na universidade, dentro da nossa casa. E daí, alguns dias atrás, também estava falando de um vídeo. O que a gente está permitindo que a Netflix fale com os nossos filhos? E olha só, eles estão investindo, a Netflix ela tem um fundo especial para colocar na mão de uma ONG que só investe em diretores trans. Então, o objetivo dessas produções é alcançar nossas crianças com produções infantis. Mas falando de coisas complexas, como é, 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 intransigência dos pais, olha só o teor, né, de um conteúdo dito infantil, ou inserindo a discussão sobre ideologia de gênero no meio de crianças que mal sabem escrever. Então, quer dizer, a luta pela alma humana, cara, é aí que nós temos que concentrar. E como cristão, querendo ou não, isso passa também pelo entendimento de que se a guerra cultural é uma guerra espírita, também é uma guerra espiritual, nosso inimigo não são os esquerdistas. Nosso inimigo são aqueles que os manipulam. Aquele, no singular, que o manipula. Aquele que é o corruptor das almas. Ele é o nosso inimigo. É ele que nós temos que vencer. E nós não vencemos sem o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Muito bom, professor Ralph. Eu só tenho a agradecer. O professor Ralph hoje veio aqui nos auxiliar a compreender esses elementos, né? Diante dessa proposta que foi Cultura e Guerra Ideológica, um mapa para o domínio das consciências, entendendo todos esses elementos que passam pela educação, pelas artes, pela mídia, né? O conservadorismo como esse lugar firme que nos auxilia a ter essa direção, né? O professor agora Uma acabou de âncora. um elemento essencial, que esse aspecto que caminha concomitante ao lado dessa guerra ideológica, né, que é o aspecto espiritual, né, não tem como negar isso. Até se a gente for pegar vários movimentos que tiveram ao longo da história, a gente vai perceber que existem, né, esses fundos por detrás impulsionando as pessoas, que levam a fundamentar e construir certas ideologias, certos ideários de vida, né? Então, por que não? A guerra ela existe, ela se dá não somente no campo material, mas sobretudo e principalmente no aspecto espiritual, e é isso que o professor está trazendo. Agora, aqui nesse instante final, eu tenho somente a agradecer, professor, pela sua generosidade, primeiramente, né? Por estar compartilhando, estar se posicionando a cada dia, né? Como a gente diz na linguagem evangélica, né? Sal e luz no mundo, né?
o sal no saleiro não faz sentido, né? Nem tampouco uma luz debaixo da cama ali, né? Então tem que ser Isso é colocado no lugar, dá iluminado. gosto, né, cara? Assim, ninguém gosta de uma comida sem sal. Pelo menos eu não gosto. Dá gosto ao mundo. E, assim, a ideia, assim, até acho que eu cheguei a te trocar rapidinho uma ideia, não sei se foi pelo Zap, mas no privado, falando que, assim, o objetivo é aproximar as pessoas, assim, o meu objetivo é aproximar as pessoas de discussões que até então pareciam muito encarceradas no meio acadêmico. Ou, ainda que debates públicos, mas com uma linguagem que às vezes impedia que outras pessoas pudessem ter um entendimento mais sóbrio, mais claro, e sobre de que forma aquilo acaba respingando dentro do cotidiano, da sua vida. Então, essa é a ideia. Ou seja, falar com as pessoas, abrir os olhos das pessoas que tudo que é discutido é acessível e de que forma nós vamos estar preparados, porque não é uma guerra que está por vir. Na verdade, nós já vivenciamos essa guerra todos os dias. E, Hugo, obrigadão, cara. Assim, quando quiser, me convida novamente. Então, assim, para ver como são as coisas, Hugo, porque eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesuscidência. Então, para ver como, através do propósito de Deus, ele nos permitiu estarmos aqui hoje. Entendeu? Falando das coisas do mundo, mas ao falar das coisas do mundo também falando de um projeto de Deus para esse mundo, porque ele veio aqui, ele deixou o seu trono de glória, veio esse mundo, ele foi cuspido, ele foi crucificado, mas ele venceu a morte, e através da vitória dele, ele também nos torna muito mais do que vencedores. Então, para aqueles que estão assistindo, que haja entendimento de que nós não estamos sós. E quando tudo parece um caos, tenha certeza, Deus ainda continua no controle. Maravilha. Tem uma frase de uma banda que eu gosto, eu gostava de. Eu nunca mais ouvi nada deles, o Fruto Sagrado. Eles diziam: a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer, né? Então, o que Isso. acontece? Que é o último inimigo a ser vencido, ele foi vencido lá naquele madeiro, depois de 3 dias ressuscitou, né? E é o escândalo do mundo. Hoje você pode entrar, o professor me corrija se eu estiver errado, e falar de qualquer tipo de Deus, de qualquer significado. Falou de Cristo, é o escândalo do mundo. As pessoas querem falar de sistema, de religioso, de crença, mas aponta para Cristo. Pega lá a religião tal, pega um lado dele, perverte e tenta acoplar dentro da sua dinâmica. Agora, o Cristo é o escândalo, aquele o Deus que se faz homem assume essa forma miserável desta carne, né? Para poder não só ensinar, porque ele é o próprio caminho, a verdade e a vida, entre, principalmente, né? Se dispor a ser humilhado pelos seus algozes, né? Se expondo que a morte no madeiro era um dos suplícios assim mais vergonhosos Mais que humilhante. né, na vida de um indivíduo naquele período da história, né? E ele estava lá, né, com os braços abertos, né, e ainda rogando pelos seus, né, dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, né? Então, assim, eu amo a Cristo, o professor também, isso é o que nos une Sim, cara. principalmente. E esses elementos que ele nos traz aqui, o professor, na verdade, é, são, é um apêndice dessa história maior, né? Porque o fundamento. Porque, cara, assim, eu não estaria aqui hoje se não fosse pelo Senhor Jesus. Isso é um fato. E a gente não pode se envergonhar do Evangelho de Cristo. Então, nossas ações devem espelhar a coragem do Senhor. Entendeu? Quando eu estava naquele madeiro, a coragem dele em assumir o propósito, o projeto de salvação do Pai, por intermédio dele. Então, cabe a nós, como discípulos, né? Ou seja, discípulos de Cristo, cristãos, pequenos cristos, é isso que significa cristão, né? Ser um pequeno Cristo. Nós sermos a voz dele, aqueles que vão levar a mensagem para aqueles que precisam ouvir. Então, quer dizer, a gente faz isso todo momento que a gente toma posição por confrontar o nosso inimigo. E, mais uma vez, nosso inimigo não é o esquerdista, nosso inimigo não é o progressista, mas aquele deste mundo que quer, que não, que assim, está infimamente diminuído diante do Senhor dos Senhores. Então, já que ele não pode ir contra Deus, porque ele não é nada, não é ninguém, ele precisa ir contra os amados do Senhor, os filhos de Deus. Ele nos odeia. Isso é um fato. O diabo nos odeia. E, ao mesmo tempo, eles nos temem, porque Deus deu a nós uma ferramenta muito poderosa chamada fé. Então, assim, como é louco, Hugo, a gente falando sobre o quanto Jesus Cristo provoca em determinados ambientes uma certa ojeriza. Mas, assim, eu me lembro que quando eu aceitei Jesus e comecei a chamar meus alunos para orar,
inicialmente, daí eu chamava para orar na hora do intervalo, né? E daí disseram assim para mim, Ralph, ó, a gente está vendo que você está chamando os alunos para orar na hora do intervalo. Na hora do intervalo. Os alunos não estão tendo aula, automaticamente não estão tendo prejuízo. Eles não são obrigados, são convidados, então, se eles estão lá, estão voluntariamente, e também é meu horário de descanso, que é o intervalo. Ah, mas você não pode fazer isso em sala de aula. Ok. Daí eu consegui fazer no auditório. A reunião que dava 30 passou a dar 50. Não pode fazer mais no auditório. Ok, vamos fazer no pátio. Então, fazer no pátio na hora do intervalo, com um monte de criança, indo ao banheiro e comendo, e daí no pátio, mesmo no meio do caos, a gente conseguia falar de Jesus Cristo para 100, 150 alunos. Então, quando perguntam, quando a gente vê esses ataques, principalmente nos Estados Unidos, mas acontece aqui no Brasil também, ataques dentro da escola, de homens armados matando professores, matando alunos. Em abril do ano passado, nós tivemos, perdão, um aluno que esfaqueou uma professora. E alguns dias antes, ele tinha sido chamado a atenção dessa professora por causa de uma fala racista por parte dele. E a escola decidiu por não fazer nada. Durante o final de semana, o ódio dele se incendiou a ponto de voltar na segunda-feira com uma faca e matar aquela professora. Então, quer dizer, e quando perguntam, né, aonde está Deus nesse momento? Bom, não querem que fale de Deus na escola. Mas permitiu que acontecesse, mas não querem que fale de Deus na escola. Entendeu? E, mais uma vez, eu entendo que, como profissional, eu preciso estar cumprindo com aquilo que o concurso me exige. Então, quer dizer, as aulas são dadas, mas o quanto eu percebo que na escola se reflete muito das mazelas dentro das famílias. E que tanto quanto o meu trabalho como profissional, mas como servo do Senhor Jesus, quando é me permitido, eu não posso fechar os olhos, porque eles não deixam as mazelas deles no portão da escola. Eles entram com essas mazelas. Então, se é me dado a oportunidade, quando posso, sem causar prejuízo a uma aula, de falar do Senhor Jesus, tenha certeza, eu não me nego, eu não fecho os olhos, eu vou para cima. Muito bom. Eu costumo dizer, professor, que a fumaça aparece na escola, mas o fogo não está ali, né? O fogo, Exato, né? Ele exato. no seio familiar, né? E eu, mais uma vez, reitero aí o agradecimento, professor. Alguém perguntou se a live ia ficar gravada. Ela vai ficar gravada aqui no Instagram. E as portas estão abertas, professor, para a hora que o professor tiver alguma ideia, né, a gente conversar sobre isso. Porque o Furo do Alfinete, essa proposta, ele além de ser um projeto terapêutico, né, porque a minha formação, segundo agora, a formação que eu realizei é em terapeuta, ela também tem essa perspectiva filosófica, histórica e metafísica, né? Porque, segundo lá a própria OMS, que fala um monte de porcaria, mas dentre algumas coisas boas que ela fala que para a saúde mental ela acontecer, tem que levar em consideração o aspecto espiritual, emocional, relacional, né? Então, existe assim um conjunto, né? E o Fundo do Alfinete tem essa proposta, ao trazer pessoas comprometidas com a verdade, com a realidade, né? E esclarecer para o nosso público numa linguagem não anti-acadêmica, porque também lá eles falam a linguagem que eles querem, mas traduzir, né? E mostrar de forma prática que a realidade ela pode ser compreendida além e para além, né, dessa colocação que é feita muitas vezes de forma truncada, imbricada ou até dúbia, né, de pessoas que muitas vezes se utilizam até dessa narrativa para trazer um certo ar de autoridade, de intelectualidade, né? E não se trata disso. Eu costumo dizer, professor, que o evangelho é simples igual pão, nem tem fermento, porque para não dar azia, né? Porque é água e trigo, né? Perfeito. É isso então, professora. Quem passou por aqui, o professor quer falar mais alguma coisa? Não, cara, assim, mais uma vez agradecer pela oportunidade. Então, assim, quando precisar, para a gente trocar uma ideia, pode me convocar, pode me intimar, entendeu? Fico feliz. E, poxa, meu desejo também é que o Furo do Alfinete possa alcançar mais pessoas. E a gente sabe que é um trabalho árduo, mas a gente pode dormir tranquilo, porque às vezes muitas coisas, Hugo, e daí assim, que serve para mim também serve para você. Mas às vezes a gente faz determinadas coisas e em determinado momento talvez até a gente se questiona se a gente deva continuar fazendo. Mas o fato é que
quando nós nos dispomos a fazer o que a gente faz, a gente não precisa ver o resultado. A gente precisa continuar fazendo. Então, meu amigo, continue lutando, continue fazendo. E daí você conseguiu um parceiro aqui em Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, entendeu? Para a gente poder caminhar junto, entendeu? Porque eu acho que esse é o momento da gente reunir os fortes, reunir também aqueles que conhecem da palavra, porque essa é a nossa lanterna, é a nossa luz em meio às trevas, em meio à escuridão. Então a gente precisa estar cercando dessas pessoas também que comungam da mesma fé, porque, amado, o melhor de Deus ainda está por vir. Hugo, crê nisso. Tome posse dessa palavra. O melhor de Deus ainda está por vir. Os caminhos do Senhor, os planos de Deus são melhores que os planos dos homens. E isso basta, porque nem o próprio Deus precisa se questionar. Ele não precisa se justificar para a gente. Basta que a gente tenha fé. Verdade. Muito obrigado, então, professor. Mais uma vez, que tudo lhe vá bem, a você e a sua família, quem passou por aqui. Obrigado, parceiro. Não deixe de acompanhar o projeto também do professor Ralph nas redes dele. Eu vou estar compartilhando aí nos próximos dias, né, informações, né, sobre essa live e sobre o perfil do professor, que faz esse excelente trabalho. A todos aí, um ótimo restante de semana. Ao professor Ralph pela disposição, pela generosidade. E fiquem todos com Deus. Um abraço. Um abraço. Obrigado.